a condição, então. Mas até ontem eu disponibilizei o gabarito da atividade para vocês com o gráfico, né? Aí logo depois o Gabriel, que é o Gabriel que não é o Guimarães, o Gabriel Guimarães está aqui, é o Gabriel, um outro Gabriel, me escreveu aqui pelo time e falou: Carlos, o seu gráfico tem um erro em relação ao seu gabarito. Tinha um sinal lá trocado, eu tinha colocado em evidência exponencial, e aí no gráfico do GeoGebra tinha um erro de sinal e eu corrigi hoje pela manhã, tá certinho, tá? Mas eu acho que não tem não, viu, Patrícia? Acho que não tem não. Eu tenho que corrigir uma coisa no PDF, que eu já vi que tem um errinho no PDF que eu disponibilizei, eu vou trocar, fazer isso amanhã ainda, vou até fazer uma notinha aqui, senão eu me esqueço de trocar. Uma solicitação que eu faço que tem que corrigir lá. Corrigir. Tá. Prova. Siga. O meu escritório aqui vive cheio desses post-itzinhos, porque aí eu vou colando aqui para me lembrar das coisas que eu tenho que fazer, porque depois de um certo tempo a memória também começa a ficar ruim, não é só as juntas e as articulações e os músculos, não. Mas tá bom, pessoal. Essa aula hoje, essa reunião hoje, em tese é para a gente discutir sobre sistemas lineares de EDOs, mas se alguém tiver dúvidas sobre transformada de Laplace, como a aula de quarta-feira passada a gente acabou tendo que interromper por causa do temporal, se alguém tiver dúvida sobre transformada de Laplace, também pode pedir, a gente resolve aqui sem problemas, tá? Eu tenho dúvida nessa segundo exercício dessa lista, assim, que eu não consegui achar um parecido para mim. Esse segundo exercício é interessante porque o segundo exercício ele fala da seguinte situação: toda equação linear de ordem superior, ela pode ser transformada para um sistema de equações de primeira ordem. E a mudança de variável é aquela que eu coloquei lá para vocês, tá? Então deixa eu compartilhar a tela aqui. Foi o Nicolas que perguntou? Ou o Gabriel? O Gabriel. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos embora ver se hoje esse compartilhamento funciona direito. Vamos lá. Estão vendo a tela aí, não estão? Em branco? Sim, sim. Então, né? Então, olha só, deixa eu pegar aqui. Ó. Eu vou fazer o caso de uma EDO de terceira ordem, igual é ali, porque é a mesma coisa para uma EDO de ordem superior. Então, você imagina que você tem uma EDO que é uma equação do tipo AX vezes Y3 linhas, mais BX vezes Y duas linhas, mais CX vezes Y' mais DX vezes Y igual a... Isso aqui pode ser, inclusive, Vou fazer o caso homogêneo, mas poderia ser, inclusive, uma EDO linear não homogênea. Poderia ter uma f de x aqui, ó. A única diferença é que, ao invés de você obter um sistema homogêneo de EDOs, você obteria um sistema não homogêneo. Mas vamos nos ater a esse caso, porque você quer, então, transformar essa equação num sistema de EDOs lineares. Um sistema de EDOs é um conjunto de equações lineares de primeira ordem, envolvendo, ao invés de uma única variável, como é o caso da equação que nós temos aqui, envolvendo várias variáveis. No caso de uma EDO de ordem 3, você vai ter um sistema 3x3. Então, você vai ter 3 equações em 4 incógnitas, em 4 funções incógnitas. Se a sua equação tivesse ordem 7,
você teria um sistema 7 por 7 com 7 incógnitas, com 7 funções incógnitas. Então, é sempre essa questão, essa observação, Gabriel. A ordem da equação vai indicar qual é a ordem do seu sistema de ADOs de primeira ordem, do seu sistema de ADOs lineares. Entendeu? E aí fica claro para você ver por que você vai ter essa correspondência entre a ordem da equação e o número de incógnitas e o número de equações que você tem. Você sempre vai fazer a seguinte definição de variáveis, de novas incógnitas. Ah, eu estou usando x aqui, né? Deixa eu trocar x por t, porque eu quero usar x1, x2 aqui. Tira esse x, tira esse x, tira esse x, tira esse x. Vamos colocar um t aqui. Bom, aí eu vou definir uma função x1 de t como sendo a própria y de t. Tá bem? Então eu dei um outro nome para a incógnita. Veja, x1 é a incógnita dessa equação. Entendeu isso, Gabriel? x1 é a incógnita da equação. Depois eu vou definir uma nova variável x2, uma segunda variável x2, como sendo y' de t. E por fim, eu tenho uma EDO de ordem 3, eu vou definir 3 variáveis. x3 de t vai ser igual a y2 de t. Tudo bem? Se eu tivesse ordem 7, eu definiria x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Sempre assim, começa com x1 igual a y, x2, x3, e aí você vai aumentando. As suas variáveis vão ser as derivadas de y. Entendeu isso? Entenderam isso, gente? Uhum. Qualquer que fosse Sim, a ordem da equação, a ideia seria sempre a mesma. Você começa com x1 igual a y, e a partir daí, as novas variáveis que você vai definir como sendo as derivadas. Tudo bem? Beleza. Agora, deriva as 3 equações que você escreveu. Deriva. Essas 3 aqui. x1' vai ser igual a quem? x1' vai ser igual a y'. A derivada do lado esquerdo igual a derivada do lado direito. Só que quem é y'? Y' é igual a quem, pela minha definição à esquerda? Por essa definição à esquerda, y' é igual a x2. Deriva a segunda identidade. x2' é igual a quem? x2' é a derivada da derivada primeira, ou seja, x2' é igual a y duas linhas. Só que y duas linhas é igual a x3. Por fim, x3' vai ser igual a quem? Deriva do lado esquerdo, deriva do lado direito. x3' vai ser igual a y3'. Tá? y3' é igual a quem? Opa, peraí, que agora y3', eu vou olhar para essa equação aqui, ó. A equação original que você tem. Eu posso isolar o y3' aqui e obter uma expressão para o x3. Olha só o que pode acontecer, o que você pode fazer. Isolando o y3 lá em cima, então, ó, isolando o y3, terceira derivada, você vai ter que y3' é igual a ABCD. D vezes tudo menos aqui, porque vai passar para o outro lado. D de T vezes Y, mais
C de T vezes Y' mais B de T vezes Y, duas linhas. Tudo isso dividido por, vou botar aqui na frente, ó, vezes 1 sobre A de T. Esse A de T tem que ser diferente de zero, porque senão você não teria uma EDO de terceiro. Mas olha só o que aconteceu agora. Quem é Y? Quem é Y' e quem é Y duas linhas? Você pode escrever em termos de x1, x2 e x3. Então, a derivada terceira, y3, é igual a menos d de t sobre a de t vezes x1. Deixa eu mover aqui de novo. Menos c de t sobre a de t vezes x2. Por que x2? Porque x2 é o meu y'. Mais não, menos b de t sobre a de t vezes x3. Então, deixa eu tentar diminuir um pouquinho para aparecer tudo na tela. Aqui, beleza. E agora eu vou só deslocar um pouquinho para baixo. Veja bem, pessoal. Olha, tinha um resto de aula da semana passada aqui. Veja bem aqui, pessoal, olha. x1' é igual a x2. x2' é igual a x3. x3' é igual a essa equação toda aqui, ó. Igual isso daqui tudo, porque x3' era igual a y... Opa! x3' era igual a y3 linhas. y3 linhas eu obtive aqui a expressão. Então, o que você conseguiu com isso? Você conseguiu com isso o seguinte sistema de EDOs de primeira ordem lineares. Veja só. Você tem, eu vou escrever espaçado aqui, que x1' é igual a x2. Você tem que x2' é igual a x3. E você tem que x3' é igual a menos d sobre a. Eu vou escrever assim, tá, gente? Eu não vou escrever o t para facilitar a minha vida aqui. Vezes x1 mais c, mais não, menos c sobre a x2 menos d sobre a x3. Tá? Deixa eu ajeitar um pouquinho essas duas aqui de cima. Pra ficar alinhado, bonitinho. x2 e aqui x3. Então, note, você tem aqui equações de primeira ordem, lineares, tá certo? Lineares. Essa parte superior aqui tem coeficiente constante, inclusive. Então, a sua EDO, que era uma EDO de ordem 3, foi transformada por essa mudança de variável num sistema de EDOs lineares. Então, ó, você tinha essa EDO aqui, essa EDO de ordem 3. Essa mudança de variável transforma essa EDO num sistema de EDO. Transforma essa EDO num sistema de EDOs de primeira ordem. Então, escrevendo isso daqui matricialmente, você teria o seguinte, olha. Matricialmente, você teria o vetor de derivadas, x1', x2', x3',
igual a matriz de coeficientes. Qual é a matriz de coeficientes? O coeficiente do x1 aqui é 0. Coeficiente do x2, 1. Coeficiente do x3, 0. Coeficiente do x1 na segunda equação é 0. O coeficiente do x2 na segunda equação é 0. O coeficiente do x3 na segunda equação é 1. Coeficiente do x1 menos d sobre a. Do x2 menos c sobre a. Menos b sobre a. Vezes o vetor de incógnitas x1, x2 e x3. E aqui essa é a forma em equações do seu sistema de ADOs lineares. Essa daqui é a forma matricial do seu sistema de ADOs lineares. Entendeu? A mudança de variável é sempre a mesma. O que você tem que fazer? Derivar aquelas equações que definem as novas variáveis. Uma vez que você derive essas equações, automaticamente o sistema aparece para você. Eu fiz essa dedução aqui no caso geral. No caso particular é a mesma coisa, viu, Gabriel? Exatamente a mesma coisa. Então, você vai encontrar um sisteminha e aí você, olha, é uma matriz. No caso do exercício que eu pedi para vocês fazerem na lista, é uma matriz com coeficiente, é uma EDO com coeficiente. Então, a matriz de coeficientes, essa matriz aqui que apareceu, vai ser uma matriz com coeficiente constante. E como é que você resolve? Aí você calcula os autovalores e autovetores dessa matriz. Os autovalores e os autovetores vão determinar para você a solução. Sempre lembrando que para um sistema de EDOs, a solução não é uma função, a solução é um vetor de funções, né? Então, qual vai ser a solução desse sistema? A solução desse sistema vai ser um vetor de funções. Vai ser um vetor de funções x1, x2, x3. Sendo que, quem é x1? X1 é... Espera aí, só para relembrar aqui. Quem é x1? X1 é y. X1 é a solução da sua EDO original. Quem é x2? X2 é y'. Quem é x3 nesse caso? X3 é y, duas linhas. Então, quando você resolver esse sistema de ADOs lineares, mais do que encontrar a solução do sistema, você está encontrando a solução da EDO original, a derivada da solução da EDO original e a segunda derivada da solução. Entendeu? Deixa eu até circular isso daqui de vermelho. Isso daqui, ó, é a solução, ou seja, a primeira função que você encontra no vetor de soluções é a solução da EDO original. Então, depois que você resolve o sistema, se você for perguntado qual é a solução da EDO original, é só você pegar a primeira função do vetor. Entendeu? Entendi. Pessoal, perguntas a respeito dessa construção que eu mostrei para vocês? Não, ficou bem claro para mim. Entendi também. Todo mundo entendeu aí? Se não tiver entendido, a gente faz de novo. Quem tiver ficado com dúvida, pode perguntar. Gente, por que esse zoom é tão chato? Ô, maldito. Vou dar uma panorâmica aqui, tentar mostrar. Ah, isso daqui é da função degrau e do delta de Dirac, ó. Eu tinha feito uns rabiscos para mostrar para vocês. Posso deixar isso daqui lá para vocês também.
Tá, mas não tem muito mistério. E aí aqui é, né, calcular alto valor, calcular alto vetor. Aquele vídeo que eu deixei do Arthur, tá, ele faz direitinho essas contas. Eu só estou falando de alto valores reais, então eu simplifiquei bastante essa parte de sistemas, só para alto valores reais mesmo, até porque a gente não ia ter tanto tempo para se dedicar a isso. Tá? Beleza. Depois dessa parte aí fica igual a 1 mesmo, né? Então. Aí sim. Aí a única diferença é que aqui você tem um sistema 3x3, né? É. A única diferença é essa. Aí... E aqui, vou aproveitar que eu estou fazendo essa conta aqui. Só lembra lá das EDOs de segunda ordem, quando a gente tinha coeficiente constante, que aparecia a equação característica? Lembram disso? Pega uma EDO de coeficiente constante, você olha para a equação característica dela, certo? Por que a gente dá esse nome de equação característica lá? Porque aqui é a mesma coisa. Veja só, eu vou pegar um caso 2x2 para mostrar para vocês aqui, ó, rapidamente. Tá? Num caso 2x2, vou pegar essa equação aqui, por exemplo, ó. Deixa eu pegar... Isso. Y duas linhas. Vou pegar essa equação aqui, ó. Y duas linhas menos 3y' mais 2y igual a zero. Tá joia? Qual é a equação característica dessa EDO? A equação característica dessa EDO é r ao quadrado menos 3r mais 2 igual a zero. Certo? A equação característica. Agora, veja só. Faz essa mesma brincadeira que eu fiz aqui em cima para essa EDOzinha que aparece aqui. Depois façam a conta, façam a dedução devagar, tá? Eu vou colocar aqui diretamente qual seria o sistema que você deveria obter. Deveria obter um sistema x1 linha, x2 linha, porque a EDO é de segunda ordem, certo? E aí a matriz que você obtém vai ser essa daqui, ó, 0, 1, 0, 1, menos 2, 3. E aqui x1, x2. Então, para essa EDO, o sistema linear de EDOs equivalente, de primeira ordem, é esse daqui de baixo. Essa daqui, então, é a matriz A do seu sistema. Você vai ter que calcular os autovalores dessa matriz A. Para calcular os autovalores, você precisa calcular o polinômio característico dessa matriz A. Qual é o polinômio característico da matriz A? O polinômio característico da matriz A é o polinômio que você obtém calculando o determinante de A menos lambda I e igualando isso igual a zero. Veja só, para essa matriz A, quem é A menos lambda I? Para essa matriz A menos lambda I vai ficar menos lambda, 1, menos 2 e 3 menos lambda. Qual é o determinante dessa matriz? Então, vai ficar menos lambda vezes 3 menos lambda, menos 2 mais 2. Igual a zero. Esse daqui é o polinômio característico na notação da álgebra linear. Polinômio característico. E aí, olha só, vamos fazer essa continha aqui. Isso daqui vai dar lambda ao quadrado, menos 3 lambda, mais 2, igual a zero.
Carlos. Só um instantinho, Patrícia, só um instantinho. Não, é só para Compara pedir para essas alguém que duas está com... equações agora. Oi? Alguém que está com o microfone aberto para fechar, porque tem uma TV no fundo. Ah, tá. Alguém que está com a televisão ligada e o fone aberto, desliga aí. Eu acho que essa é mais Bosque que está escrito aqui. Tá com Acho que é a fone... Maiara. Ô, Maiara, fecha aí o áudio. Então, olha bem, gente. O que acontece? A equação característica que nós tínhamos visto lá atrás recebe o nome equação característica por causa desse polinômio característico aqui agora. Vendo? Por causa desse polinômio característico. Eu acho que eu consigo fechar o áudio dela. Peraí. Consegue, só clicar no nome dela. Deixa eu ver quem é que está com o áudio aberto aqui. Fechar o áudio. Ativar o mudo do participante. Pronto. Resolvida a fatura. Mas viram então, pessoal, o que acontece? O termo equação característica se deve ao fato de que o polinômio característico, quando você pega essa EDO, transforma num sistema linear e olha para o polinômio característico da matriz associada ao sistema linear, é o mesmo polinômio que você obtinha, é o polinômio dos coeficientes. Inclusive, isso daqui é uma maneira de você saber se a transformação que você fez está correta, tá vendo? Quando você transforma a EDO para um sistema de EDOs lineares de primeira ordem, e quando você olha para o polinômio característico dessa matriz, o polinômio característico da matriz tem que ser exatamente a equação característica que você tinha ali em cima. Então fica fácil de você saber se você fez a conta certa ou errada. Entenderam esse exemplo aqui, gente? Essa construção que eu quis mostrar para vocês? Aham, achei até legal isso aí. Bacana, né? Quando você tem raízes complexas, pessoal, também não é muito complicado, não, sabe? Mas eu não vou cobrar isso. Mas só para vocês saberem, quando você tem raízes complexas, o que acontece é que você chega nessa equação e aí você tem as raízes complexas do mesmo jeito. Para um sistema, o que acontece? Você encontra para um sistema de EDOs, aí você encontrou os autovalores lambda 1 e lambda 2. E aí você vai pegar um autovetor V1 e V2. Se esses caras são reais, esses daqui de baixo também são reais. Aí a solução do seu sistema de equações é o vetor x de t formado da seguinte forma. C1 vezes a exponencial de lambda 1 t vezes o vetor V1. Esse vetor V1 é constante, assim como o vetor V2. O que varia aqui? Essa exponencial. Mais C2 exponencial de lambda 2t vezes o vetor V2. É assim que você escreve. Como são vetores reais, tudo ok. Se você tiver raízes complexas, o que vai acontecer? Isso daqui vai ser uma exponencial complexa, esse vetor vai ser um vetor complexo. O que você faz é pegar essa brincadeira e olhar para a parte real e imaginária delas. A parte real e imaginária vai te dar soluções reais para esse sistema, tá? Aí é um pouquinho mais enrolado que o caso que nós vimos lá atrás, mas ainda assim é bastante similar. Você tem que pegar as partes real e imaginária. O que é um pouco mais enrolado é quando você tem raiz repetida da equação do polinômio característico. Quando você tem raiz repetida, achar os autovetores, você só vai, dado, por exemplo, se você tem numa equação de segunda, num sistema 2×2, um único autovalor com multiplicidade 2, você pode achar um único autovetor, ou um autoespaço de dimensão 1, melhor dizendo.
Aí, nesse caso, você não tem a diagonalização da matriz de coeficientes. E aí você precisa de uma outra estratégia, você precisa, ao invés de diagonalização, você precisa olhar para bloco de diagonalização, e aí é um pouquinho mais enrolado. Mas, para o caso de diagonalização nos números reais ou nos números complexos, se o número de autovalores é igual à ordem da matriz, é bem simples de resolver, tá? É bem simples mesmo. No nosso caso, nós só vamos considerar autovalores reais, tá, pessoal? Eu quis falar, comentar para autovalores complexos e autovalores repetidos, só esse comentário breve que eu fiz aqui, para vocês saberem que quando acontece de ter raízes complexas, a gente trata do mesmo jeito. E quando você tem raiz repetida, aí você tem uma estratégia um pouco diferente. Ok? Ok. Beleza. Mais dúvidas, pessoal? Sobre transformada de Laplace, alguém teria alguma questão, alguma dúvida para levantar? Eu não tenho dúvida não, mas eu tenho uma curiosidade. Se a gente aplicar a transformada de Laplace a sistemas de equações diferenciais, o que acontece? Eu não fiz isso hoje não, mas eu pensei nisso hoje. Funciona do mesmo jeito, viu, Otúlio? Funciona do mesmo jeito. Só que aí você tem que pensar o que vai acontecer, né? Você vai transformar, veja só, você vai transformar. Vamos pensar um pouco. Quando você aplica a transformada de Laplace numa EDO, seja ela de qualquer ordem, tá? A gente tem visto ordem 2, mas se você pega uma EDO com coeficientes constantes, vamos se ater o caso constante para ficar fácil a brincadeira. Se você pega e aplica a transformada de Laplace numa EDO com coeficientes constantes de qualquer que seja a ordem, você obtém diretamente y de s. Quem é y de s? A transformada de Laplace da solução da sua EDO. Então, se você pega um sistema de EDOs lineares de primeira ordem, vamos fixar agora o sistema de EDOs lineares de primeira ordem, e calcula a transformada de Laplace desse sistema, entendendo que você vai fazer isso calculando a transformada de Laplace de cada equação, o que você obteria seria um vetor com a transformada de Laplace de cada uma das variáveis. Entendeu? E aí você precisaria inverter, e aí é um pouquinho mais enrolado, é claro, né? Não é tão simples assim. Você precisaria, ao invés de inverter a transformada de Laplace y de s, você teria que inverter o vetor de transformadas de Laplace. Como sua matriz é uma matriz de coeficientes constantes, isso pode ser facilitado, muito provavelmente. Tá? Mas faça um teste. Pega duas equaçõezinhas de primeira ordem, um sisteminha de primeira ordem, e tente fazer o cálculo para você ver o que acontece. Calcular a transformada de Laplace do sistema é a parte mais simples. O passo mais complicado é na hora de inverter, porque já é complicado para você inverter quando você tem uma única equação. Quando você tem mais de uma equação, aí, né, fica um pouquinho mais delicado, mas ainda assim é possível. Tá? Ainda assim é possível. Entendi. Aguçada a curiosidade? Eu fico curioso com essas técnicas, eu sei lá, eu acho bacana. Não, mas ela é realmente bem bacana e ela pode ser aplicada a sistemas, sim, tá? Tem, é claro, as complicações que você vai ganhar por estar tratando um sistema. E aí você precisa contornar isso, mas é possível aplicar sim. Porque o ganho é muito grande, né? Quando você utiliza a transformada de Laplace, você pode considerar sistemas de 20 graus de liberdade, por exemplo, utilizando a segunda lei de Newton, e pode usar a função delta de Dirac. Não. A ideia é essa mesmo. Agora, nem tudo são flores, viu, Túlio? Nem tudo são flores, como você pode imaginar. O processo de inversão da transformada de Laplace é chato, né? É chato, mesmo em situações com coeficientes constantes, igual a gente viu em diversos exemplos,
inverter a transformada de Laplace às vezes toma um tempo. Depois que você ganha toda a familiaridade com a técnica, aí não, aí já fica mais tranquilo. Mas até você adquirir a familiaridade leva um certo tempo e é custoso, né? Um pouco custoso. Entendi. Obrigado. Nada. Depois, se você quiser fazer a conta, pega um sisteminha que eu deixei lá para vocês como exercício e aplica a transformada de Laplace para você ver o que vai Eu queria acontecer. fazer isso agora, mas eu tenho Física 2 também. É complicado demais, CRE, né? Pode fazer amanhã e faz a hora que você tiver tempo, aplica e vê o que você obtém e tenta resolver. Se você não conseguir, você me manda uma mensagem, que aí eu te ajudo. Olha, legal, eu vou fazer mesmo, que inclusive eu tenho trabalho em iniciação científica que trabalha com sistemas de equações diferenciais. Aham, Só que lá eu faço por esse método, né? Que é calcular os autovalores, autovetores aham, inclusive é controle. Então, em aham, tese, eu aplico a variável de controle e calculo a influência dessa variável de controle na variação dos autovalores e autovetores. Os entendi. autovalores mais, né? Uhum. Então, eu acredito que utilizando transformada de Laplace pode ser mais interessante Pode ser um por causa caminho, pode ser um dessas caminho. possibilidades. Lembra, só um detalhe, na hora que você for fazer, lembra que você tem duas variáveis, né? Então você vai obter um vetor de transformada de Laplace. Você tem que ver como é que isso vai se comportar. Vai virar um sistema linear, na verdade, né? Vai virar um- você vai obter o vetor de transformadas. Não, eu acho que sai fácil. X1, É porque, na X2. verdade, vai incidir sobre a função. Hum, Você vai ter uma matriz multiplicando pela a transformada, né? hum, não, você vai ter uma matriz. Não, tem que ver direitinho. Tem que ver direitinho como é que você vai fazer para inverter. Que vai aparecer, vai. Eu acho que é. Não, eu acho que é relativamente simples. Eu acho que é relativamente simples, tá? Porque você imagina, na hora que você aplicar a transformada de Laplace, aparece S vezes. É uma manipulaçãozinha algébrica para você encontrar o vetor das transformadas. Você vai então encontrar o vetor das transformadas e aí depois você tem que inverter cada uma das linhas. Você tem que inverter duas linhas no fim das contas, tá? Independentemente? Eu acho que independentemente, na hora que você aplicar a transformada de Laplace, mesmo que o seu sistema linear seja acoplado, completamente acoplado, a transformada de Laplace vai desacoplar. Eu acho. Ah, então aí fica mais difícil, né? Mas Não, sistemas não grandes, né? fica. Não fica. Você vai ter o trabalho de inverter duas vezes, né? A transformada de Laplace de cada uma das funções incógnitas. Mas é desacoplado. Você desacopla. Ah, vou ter que fazer isso então, para Faz, ver. faz, porque É. eu acho que na hora que você calcula a transformada de Laplace, desacopla o sistema. E vai aparecer tem que aparecer os autovetores, né? Não, não, você não vai precisar se preocupar com autovalores e autovetores, não, cara. Eu acho que você vai obter a solução já, tá? Se você Sim. inverter. Porque eu realmente nunca fiz, nunca tive. Eu já discuti isso com um colega uma vez, porque um aluno dele perguntou, mas deixa eu fazer uma conta rapidinha aqui. Se alguém tiver dúvida em relação a algum outro assunto, gente, pode perguntar, viu? Eu vou admitir que a condição inicial seja nula nas duas variáveis só por simplicidade. Eu podia estar escrevendo
Podia estar escrevendo na lousazinha. Deixa eu escrever na lousa, que aí você acompanha. Vamos ver o que dá. Eu deslocar aqui. Como ninguém tem dúvida mais, parece, então a gente pode discutir. Você não pode pôr na prova, né? Vou cobrar, ué. Tô fazendo a conta aqui, o pessoal vai querer te matar. Ainda bem que é curso online, né? Então, olha só, x1' igual a coeficiente constante, tá? Então, isso aqui é seu sistema. Na hora que você calcular a transformada de Laplace de cada uma das equações, então você ficaria aqui, ó, S vezes x1 de S menos x1 de 0 igual a vezes x1 de S mais B vezes x de S. Você vai ter que inverter a matriz do sistema, eu acho, para encontrar, é isso mesmo. Fica um pouquinho mais enrolado. Vira um sistema linear, né? Pelo que eu tô vendo aí. Sim, exatamente. Exatamente. Aí aqui, S vezes x2 de S menos x2 de 0 igual a C x1 de S mais B mais D x2 de S. Então você vai ter... vou jogar esse cara para lá, vou puxar para cá. Então nós vamos ter aqui, ó, S menos A vezes... Essa equação aqui, ó, virou S menos A vezes x1 menos B vezes x2 igual a x1 de 0, condição inicial. Isso. Se você colocar 0, vira um sistema homogêneo, né? Exato, exato. Aí aqui vai ficar menos C. Tira esse parênteses daqui, não precisa dele, não. Menos C x1 mais S menos D x2 igual a x2 de 0. x2 bordadinho. Aqui, ó. Aí você tem um sisteminha linear, então, para encontrar as transformadas. Ó. S menos A menos B menos C S menos D vezes x1, x2 igual a x1, 0, x2, 0. Então, esse sisteminha linear você resolve para encontrar... Aqui é o x1 maiúsculo, né? Que é o x1 e o x2 da transformada. Esse sistema linear você resolve agora para calcular a transformada de Laplace. Só que esse sistema linear, se você observar, ele está associado aos autovalores da Sim. matriz do sistema original, tá vendo? É como se o S fosse o lambda ali, né? Exato, exato. Então você ainda vai ter a informação sobre autovalores e autovetores aparecendo aqui. Só que aqui você vai calcular a inversa dessa matrizinha, né? Inverte. Na verdade, agora você quer inverter o sistema, né? Perceba isso, ó. Aqui você quer inverter. Uhum. Né? Mas essa conta aí, ô Túlio. Então, computacionalmente é vantajoso aí, né? Porque aí você vai achar... A primeira é achar a inversa depois, né? Aí eu já deixo para você terminar de fazer a conta. Exatamente. Aí o seu interesse já é maior. Valeu, obrigado. De nada, rapaz. Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês estão todos calados. Eu vou admitir que vocês não têm mais dúvidas para tirar. Nossa última aula, efetivamente, hoje. Professor, boa noite. Oi.
Oi, Clara. Eu queria te pedir se der para explicar de novo o segundo teorema do deslocamento, porque assim, eu aceitei ele e eu estou fazendo os exercícios tendo aceitado o teorema, mas assim, no fundo eu não entendi. Tá. Direito. Eu acho que eu tô até com ele escrito aqui na tela. Peraí, deixa eu ver se eu tenho ele escrito aqui, Clara. Se tiver, eu vou escrever ele aqui. Aqui ele. Segundo teorema do deslocamento. Esse daqui, né? Então, vamos lá. Qual é a parte que você tem dúvida nele? Eu não peguei direito quando a gente coloca esse T menos A e faz essa função depois. É porque para mim o T menos A ia dar outro valor, não um valor. Tipo assim, na minha cabeça, não faz sentido. Tá bem. Deixa eu te mostrar geometricamente o que está acontecendo com essas funções. Que aí eu acho que isso talvez te ilumine um pouco. Veja só. Eu vou desenhar aqui primeiro o gráfico da função f de t. A função f de t para nós é sempre uma função positiva, para valores de t positivos, certo? Isso. Então, olha bem. Imagine que esse daqui seja o gráfico da função f de t. Tudo bem? Eu sei que a função f de t tem a transformada de Laplace dela, tá? Uhum. Agora, se eu pegar essa função f de t e transportá-la para cá, tentar fazer o mesmo gráfico aqui, parecido pelo menos, tá? Se eu pegar a função f de t e transportá-la para cá, tá? Eu peguei esse gráfico aqui e desloquei ela para o lado direito, a unidades. Será que essa função ainda tem a transformada de Laplace? Tá? A pergunta que eu fiz tem resposta afirmativa. Sim, essa nova função tem transformada de Laplace. E a transformada de Laplace dessa nova função depende da transformada de Laplace da função f original. Qual é a dependência? Essa que está mostrada aqui, Clara. Ó. Quando você pega e desloca o gráfico da função f para a direita a unidades, transformando essa situação nessa situação, você não está olhando mais para a função f de t. Você está olhando para a função f de t menos a. Deslocar o gráfico horizontalmente é calcular a imagem da função na diferença t menos a, entendeu? É por isso que aparece esse t menos a aqui, ó, f de t menos a. Só que se você simplesmente calcular f de t menos a, você deveria ter um pedaço de gráfico a mais aqui, ó, partindo do zero. Só que você não conhece nada a respeito da função f antes do zero, a princípio. Então, o que você faz? Você anula esse pedaço. Você bota uma função agora definida por partes, na verdade, que ela é zero antes do a e depois do a é a função f. Tá bom? Como é que você faz para zerar isso daqui? Você multiplica pela função degrau, u a de t. Então, quando você faz u a de t vezes f de t menos a, você está deslocando o gráfico da função f à direita, você está transladando a função f a unidades à direita, e você está anulando tudo que acontecer antes do a, entendeu? Então, f de t menos a vezes o a de t. Vai te dar exatamente esse gráfico. Zero até aqui, e daqui para frente é exatamente o gráfico lá de cima deslocado. Se você calcular aqui nessa função, Clara, olha só, deixa eu te dar um exemplo para você entender. Pegar a situação mais simples, f de x igual a x quadrado. Tudo bem? Quanto é que dá f de zero? F de zero dá zero. Quanto é que dá f de 1? F de 1 dá 1. Tudo bem? Agora vamos pegar f de... Vou definir uma nova função. Vou chamar de g de x, só para
G de x é f de x menos 2. Tudo bem, Clara? Ou Aham. seja, g de x é igual a x menos 2 ao quadrado. Tudo bem? Aham. Quanto é que vale g de 2? G de 2 vale quanto? 0. Zero. G de 2 é exatamente f de 0. Esse daqui seria o g de 2. Não, quer dizer, g de 2 é 0 aqui, né? Mas, tá vendo? O 2 aqui faz o papel do A. A g de x aqui está fazendo o papel. Entendeu? Então você Entendi. desloca. É como se você. Quanto é que vai valer g de 3? G de 3 vai ser igual a f de 1. Entendi. É porque na minha cabeça eu não tava entendendo esse sinal. Para mim deveria ser positivo, mas faz muito sentido agora. Não. Então, se o valor de A é positivo, aí é que tá, Clara, a gente está admitindo que A é sempre positivo, tá? Se A é positivo, T menos A é sempre um deslocamento à direita, Era isso. tá? Por quê? Qual deve ser o valor de T para que T menos A seja igual a 0? Pensa sempre assim. Qual deve ser o valor de T para que T menos A seja igual a 0? A. Tá. Entendeu? Entendi. É porque pra mim, tipo assim, desse deslocamento T, no caso, começaria no 0, aí deveria ser, tipo, do 0 mais o A. Mas nada a ver, entendi demais É agora. menos mesmo. É menos mesmo. Tá Não, ok? entendi. Não, entendi. Obrigada, professor. Nada. E aí, pessoal? Sem dúvidas? Sem mais dúvidas? Dou-lhe uma. Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, não quiserem me perguntar mais nada, eu vou dar por encerrada a nossa atividade de hoje, tá? Só repetindo aqui, algumas pessoas não haviam chegado no início da aula. Clara, você está com o microfone aberto, você quer perguntar mais alguma coisa? Não quero não. Tá. Eu tinha falado no início da aula, a última atividade avaliativa, atividade 10, é para ser entregue até sexta-feira. Tome cuidado com os horários, alguns alunos têm perdido os horários ultimamente. Até sexta-feira, então. A avaliação vai estar disponível a partir das 19 horas de sexta-feira, tá, gente? Mesmo esquema, às 19 horas de sexta, para ser entregue até as 22 de quarta, 21h59 de quarta-feira da semana que vem, tá? Na segunda ou na terça-feira eu devo divulgar as notas das atividades 7, 8, 9 e 10. Vou divulgar tudo de uma vez só na terça-feira da semana que vem. Antes de vocês entregarem a terceira prova, ou talvez na quarta-feira, sei lá, vamos ver, conforme tiver, tá? Mas aí divulgo tudo. Vou tentar corrigir rapidamente a terceira avaliação também, tá ok? E é isso. Chegamos no fim do nosso curso de cálculo 3. Fomos perdendo muitos colegas ao longo do semestre, assim, as nossas aulas eram muito mais dinâmicas, né? Tinha muito mais participação no início do semestre. Infelizmente, o pessoal foi dando uma esmurecida, mas é razoável. À medida que o curso vai avançando, o pessoal vai vendo que já está mais ou menos encaminhada a aprovação e vai se dedicando a outras atividades. É imaginável que isso pudesse acontecer. Espero que a gente tenha feito um bom trabalho. Eu acho que a gente aprendeu bastante coisa nesse semestre. Se a gente não aprendeu muito sobre o conteúdo em si, a gente aprendeu bastante a lidar com o ensino remoto, né? E foi uma experiência bem válida, assim. Para o próximo semestre, na semana passada, alguém tinha me perguntado se eu pretendia manter o mesmo curso. Para o próximo semestre, eu já penso em algumas alternativas, algumas mudanças. Eu acho que foi o Eric que me perguntou isso da vez passada. Então, algumas alterações, eu já estou pensando, inclusive, no curso que eu vou ministrar no semestre que vem, algumas alternativas, e vamos ver, tá bem? Então, um abraço a todos vocês, uma boa noite, bons estudos. Em relação à avaliação, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar pelo
pelo nosso canal aqui de comunicação, pode ser também por e-mail. No fim de semana, muito provavelmente eu não vou responder, mas na segunda-feira, logo pela manhã, eu já começo a acessar e a trabalhar, e aí então eu posso responder as dúvidas para vocês, tá ok? Beleza, obrigada, Carlos. Então tá bom, gente. Ó, um abraço, uma boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, viu?